Vamos ler a palavra do Senhor. Quero que você abra a Bíblia junto comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 a seguir. Todos acharam? Diz assim: um homem em Cesareia, por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora nona do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. E este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E esse se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar, e ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoa, nem antes da vinda de Jesus e nem depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. A única coisa que o Senhor, Ele quer que encontre um coração que o reconheça como o único Deus, um coração arrependido e um coração que queira servi-lo. Nós encontramos uma passagem no livro de Ruth, no capítulo 1 e o verso 16, um dos versículos mais lembrado e citado muitas das vezes. Ruth, quem era Ruth? Ruth era uma moabita. E todos nós sabemos que os moabitas, amonitas e moabitas, eram um povo amaldiçoados por Deus, que eles não deveriam nem entrar dentro do templo. Por quê? Quem são os moabitas e amonitas? Esse povo são descendentes de Ló com as suas filhas. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, aonde a mulher de Ló se tornou numa estátua de sal, só se salvaram o Ló e as suas 2 filhas. E no determinado local, as 2 conversando, dizem assim: como que nós vamos dar continuidade a essa geração? Poderiam ir até onde o tio Abraão morava, mas não foram. Eles embriagaram o seu pai, e uma noite uma deitou com ele, na outra noite fizeram a mesma coisa, as 2 filhas, e dessas filhas vieram os amonitas e moabitas. Ruth pertencia às moabitas, era uma moabita. Como que ela chegou a esse ponto de se aparentar com Noemi? Porque Noemi, com seu esposo Abimeleque e os seus 2 filhos, saíram de Belém de Judá, casa do pão, que é o significado de Belém de Judá, que estava havendo uma seca, vivendo uma crise ali. Em vez deles buscarem, porque o tempo de crise não é tempo de fugir, é tempo de buscar a Deus. Muitas pessoas, no dia de hoje, eles começam a seguir, tem uma crise na cidade, eles querem ir para outra cidade. Não é momento de você sair, é momento de você buscar a presença do Senhor, porque com a presença do Senhor, um conserto na vida do homem, no coração do homem, vem a bênção de Deus, e ele prospera até no deserto. E aí, essa família foram para Moabe. Lá,
os dois filhos de Noemi casaram. Um casou com Ruth e o outro casou com Orfa. Mas veio morrer tanto o marido de Noemi e os dois filhos também morreram. Então Noemi, ela escuta, ouve falar que a paz, Deus visitou o seu povo novamente em Belém de Judá. Ela chega para suas duas noras, eu estou explicando para vocês entenderem um pouco melhor essa história. Chegou para as duas noras e disse assim: vocês fiquem, eu vou voltar. Eu vou voltar para o meu povo, eu não tenho mais filho para vocês casarem, vocês podem ficar. E a órfã voltou. Mas Ruth se apegou a Noemi. E com certeza, Noemi falava do seu Deus. Com certeza, Noemi, ela não queria sair de Belém de Judá. O seu coração estava ali, mas ela não poderia contrariar o seu esposo, ela é submissa ao seu esposo. E ela diz: pode ficar. E aí que entra o versículo que eu citei para você, Ruth capítulo 1, verso 16, que diz assim: ela chegou e disse: eu vou te seguir, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde você pisar, pisarei eu, aonde você se deitar, deitarei eu, aonde tu morrer, ali eu vou ser sepultada. Ou seja, essa pessoa amaldiçoada, essa pessoa reconheceu Deus. Aí entra que Deus não faz acepção de pessoa. Deus nesse momento aceitou um coração quebrantado, um coração arrependido, e a misericórdia de Deus alcançou esse coração, e ela seguiu junto com Noemi, porque Noemi disse que ela era melhor do que os seus filhos ainda, e a bênção de Deus se estendeu sobre ela, porque ela veio se casar. Olha, presta atenção nisso, ela se casou com Boaz, de Boaz nasceram um filho chamado Obed, e de Obed veio Jessé, e de Jessé veio Davi, e chegam até o momento de chegar na família de José, que foi o pai que criou Jesus. Veja a descendência de uma pessoa que era tida como amaldiçoada. Deus não faz acepção de pessoa, e a misericórdia de Deus alcança. Quando nós lemos esse texto, encontramos um homem oficial da corte italiana, um grande oficial do exército italiano, um homem que se diz que ele era temente a Deus. Você vai encontrar várias vezes Paulo chegando numa determinada cidade e dizendo o seguinte: encontrar os tementes a Deus. Quem são os tementes a Deus? Temente a Deus são pessoas que eles criam em Deus. Deus é o único, amava os feitos de Deus, mas não aceitava andar nos rituais judaicos. Eles aceitavam a Deus, mas não aceitavam os rituais judaicos. Então ele ficava ali, naquele canto. Mas observe que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem piedoso, ajudava o povo judeu pobre. Ele ajudava, ele ofertava, ele dava esmolas, ofertas, e orava como um judeu 3 vezes por dia. Ele orava. Muitas pessoas admiram que Daniel orava 3 vezes por dia. Isso era costume de todo judeu. Todo judeu que prestava a honra ao Senhor, ele orava 3 vezes por dia. E se estava longe de Jerusalém, ele orava na direção de Jerusalém. É a mesma coisa que os árabes hoje, eles vão orar, eles oram na direção de Meca. Qualquer judeu que ele está longe, ele pode orar na direção de Jerusalém, porque ele ama, ele pratica isso. Esse homem, amado, ele teve uma visão de Deus. E dentro dessa visão, dentro de tudo que nós vamos discorrer nessa noite, eu quero intitular essa palavra: missões, um ato de misericórdia. Missões, um ato de misericórdia.
Porque desde o momento, amados, que aconteceu o derramar do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, nós encontramos vários homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo, inclusive os discípulos de Jesus, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Entre os apóstolos do Senhor Jesus Cristo tinha um que antes de Jesus tinha muitas fraquezas e muito defeito, como nós também temos. O apóstolo Pedro, ele foi um homem trabalhado por Deus. Era um homem que muitas vezes não tinha firmeza na sua palavra, não cumpria aquilo que ele falava. Um homem que disse perante os seus colegas discípulos de Jesus: se o Senhor for preso, eu vou junto. Se bater no Senhor, vai ter que bater em mim também. Se matar o Senhor, vai ter que matar eu também. Todo mundo pode escandalizar, mas eu não. E Jesus disse assim: Pedro, não fale asneira não. Hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Um homem que seguiu Jesus, Jesus foi preso, seguiu Jesus de longe. Um homem que quase colocou todos os seus colegas a perder a vida, sacando da espada e cortando a orelha do soldado. Se Jesus não colocasse no meio, guarda a espada, e já fizesse um milagre, os demais poderiam morrer, os seus companheiros podiam morrer. Um homem que não dava para confiar, porque ao mesmo tempo ele gritava, xingava, ele batia. Um homem que mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou, não queria continuar o seu ministério e já estava querendo voltar a pescar e influenciava a vida dos outros. Um homem que Jesus não desistiu dele, foi lá na beira do rio, na beira da praia, e conversou para ele: você me ama? Então volta a fazer aquilo que eu te chamei. E Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, ele ficou 40 dias dando instruções, junto com seus discípulos, orientando, falando para eles, e dentro de toda essa orientação, disse para eles o seguinte: eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amado, tinha acontecido, Jesus Cristo morreu na Páscoa. Logo após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias aqui falando. E a festa do Pentecostes acontece 50 dias após a festa da Páscoa. Se Jesus ficou 40 dias, faltava 10 dias, são 10 dias que eles ficaram ali orando, buscando a presença do Senhor, num cenáculo, num sobrado, num sobrepiso. Ali eles estavam orando e buscando a presença do Senhor. Como eu disse de manhã, eles não oravam de cedo à noite, eles não estavam ali constantemente, porque tinham suas funções. Eles tinham trabalho e estavam com meio de perseguições também. Então eles iam de manhã, eles iam à tarde, eles faziam todo o movimento. Porque veja bem, sabe que hora que aconteceu? Aconteceu o derramar do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, a 3ª hora do dia. Que horas são a 3ª hora do dia? 9 horas da manhã. Aprendam uma coisa, como que os judeus falam do seu horário. Vamos começar pela vigília. Primeira vigília da noite, das 6 da tarde, das 18 horas às 21. Segunda vigília da noite, das 9 à meia-noite. Terceira vigília da meia-noite às 3. Quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. Terceira hora do dia, 9 horas, 9 horas, coloca 9 horas, 3 horas da tarde, vai ser o horário que o Cornélio estava orando, 3 horas da tarde. Veja bem, é assim que eles separam: vigília, 1ª hora, 3ª hora, 4ª hora, 5ª hora, 9ª hora, 6ª, e assim por diante. Eles vão colocando dessa forma, para você entender o horário quando você lê isso aqui. Lembra da passagem que o Senhor Jesus chegou à tarde, passou os discípulos, mandou eles passar o mar, que aconteceu toda aquela tempestade. Jesus foi ao encontro dele em qual hora? A 4ª vigília da hora. Que hora que era essa? Das 3 da manhã, entre as 3 da manhã e as 6. De madrugada, eles tinham passado a noite trabalhando, lutando e remando. Voltando aí, no dia de Pentecostes, entre 120 pessoas mais ou menos que estavam reunidas, uma pessoa foi cheia do Espírito Santo de Deus: Pedro.
a vida dele nunca mais foi a mesma. Eu estou focando Pedro, porque é ele que está relacionado com Cornélio. 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Eu estou focando Pedro, porque eu citei quem era ele. Quem foi ele? Quando aconteceu todo aquele derramar do Espírito Santo, cumprindo a promessa do profeta Joel, que profetizou que nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por quê? O profeta profetizou isso, sim. Por quê? Porque no passado só o Espírito Santo vinha por porção sobre reis, profetas e sacerdotes. Reis, profetas e sacerdotes. Não vinha sobre o povo. Agora o profeta Joel profetiza que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu creio com o poder do Senhor. Se você nessa noite buscar dentro de toda a carne, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Muito fraco. Já é tarde agora para glorificar. Tem que pegar o embalo. Tem que entender aquilo que Deus está falando, amado. Sintonize e busca. Pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Esse homem, o povo chegou, multidão chegou, porque era uma festa de Pentecoste. Festa de Pentecoste é a festa da colheita, amado. Não tem nada a ver o Pentecoste com o poder, com o derramar do Espírito Santo. As pessoas confundem. Eu sou pentecostal, pensa que Pentecoste é poder. Não, Pentecoste é festa. Festa da colheita. O povo vinha de todos os lugares trazer os primeiros frutos, agradecer a Deus. Ali estava presente os árabes, os cretenses, os médios, os persas, os elamitas, os judeus, de todas as partes estavam reunidos ali, amado. O que chamou a atenção? Imagine assim, um local onde eles estavam reunidos, não era o lugar central de Jerusalém, não, estava meio longe do templo, eles estavam reunindo um local ali, o derramar do Espírito Santo aconteceu. A Bíblia diz o seguinte, que veio sobre ele um vento veemente e impetuoso, começou a soprar, e isso veio pousar sobre aquele lugar, sobre aquele povo, como língua repartida, línguas de fogo sobre aquele povo. Foi esse movimento que chamou a atenção das pessoas que correram para lá. Vamos ver o que está acontecendo. Está acontecendo um incêndio, está acontecendo um vento veemente, impetuoso. Vamos para lá. Quando chega e vê aquele povo, um povo falando na própria língua nativa, eles começavam a ouvir as maravilhas de Deus, o poder de Deus e as maravilhas que o Senhor Jesus fez na própria língua deles. Um se maravilhava e os outros estão bêbados. Pedro toma a palavra e diz: homens que estão aqui em Jerusalém, esses homens não estão bêbados. É a 3ª hora do dia, é 9 horas da manhã, é impossível desses homens estar bêbados. Eles estão cheios do poder de Deus, e a palavra comer. Isso é cumprimento da profecia de Joel. Isso está acontecendo porque Jesus liberou isso sobre nós. O Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, mas Ele ressuscitou ao 3º dia, e Ele está vivo, eles pregando, eles ouvindo essa palavra, as pessoas, o que nós fazemos? Arrependei-vos dos vossos pecados, para ser cancelados os vossos pecados. E ali 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus e foram batizadas. 3.000 almas que foram batizadas não eram moradores de Jerusalém somente, eram pessoas de todos os lugares que voltaram para suas casas, para a sua terra, levando a mensagem, batizado, cheio do poder de Deus, e agora ele é um cidadão dos céus, é uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E a missão começou a sair, os discípulos começaram a pregar, os apóstolos começaram a pregar. E o Pedro começa a ir. Veja bem que o Pedro, um judeu ortodoxo, um judeu que zelava pela palavra, agora já estava se hospedando na casa de um Simão curtidor. Judeu nenhum se hospeda na casa de pessoas desse jeito. Curtidor de couro de maneira nenhuma. Foi ali que ele foi para ressuscitar Dorcas. E ali, veja bem, ele chegou na casa do Simão curtidor, e ele subiu como se fosse um sobrado
a sexta hora do dia. Que hora que é a sexta hora do dia? Meio-dia. Sexta hora do dia, meio-dia, ele estava com fome. Ele orou e a Bíblia diz que ele entrou numa escassez, tipo num transe. E ele teve uma visão. E nessa visão ele viu como um lençol grande. E ali tinha muitos tipos de animais, répteis e todas as espécies. E o Senhor disse para ele: mata e come. Ele disse: Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. E o Senhor diz: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Ele começou a buscar entendimento daquela visão. Dentro dele ele dizia assim: será que Deus está liberando para nós comer todos os tipos de animais? Porque Deus tem uma lista muito grande para que os judeus não comam. Não coma esse tipo de ave, não coma esse tipo de animal, não coma esse que tem unhas dessa forma, casco de... Deus colocou uma lista. Pedro estava em parafuso. O que Deus quer dizer com isso? Sabe quando que Pedro entende a visão? Depois que ele vai para a casa de Cornélio, que ele diz assim: Deus não faz acepção de pessoa. Deus mostrou para mim. Ele entendeu a visão. Ele entende a visão. Na hora que ele está ali complexo para entender aquela visão, chegam uns homens. Chegam uns homens lá da casa de Cornélio, de Cesareia. Chegaram em Jope, beira-mar, sabendo, quando eu falo de Jope, você já lembra do quê? Lembra, é o único porto, até hoje em Israel é o único porto que existe, é Jope. Israel tem duas capitais para você entender. Tem a capital industrial, que é Tel Aviv, onde fica o porto de Jope, e a capital da adoração, que é Jerusalém. É essa a maior parte da briga do pessoal, que ele quer tirar os seus escritórios de Tel Aviv e levar para Jerusalém. Essas notícias que vocês escutam por aí, que fulano de tal mudou a sua embaixada para tal lugar, é isso que eles querem fazer. Jope ficava à beira-mar. Simão, curtidor de couro, morava ali. Pedro estava nesse local. Observe também que ele mandou alguns domésticos da sua casa, trabalhadores da sua casa, e um soldado piedoso, ou seja, um soldado que andava de acordo com Cornélio também. E ele vai: estou pronto, eis-me aqui, eu estou ali. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Quantas vezes, amado, você está na sua casa, Deus mostra para você orar para fulano, você não ora. Deus manda você ir na casa de fulano, levar misericórdia, fazer essa missão urbana, você não vai. Quantas vezes Deus coloca a palavra na tua boca para você transmitir para alguém, e você não faz. Você está falhando. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que buscar, tem que ser como Pedro, obedecer. Eis-me aqui, Senhor, eu vou nesse lugar. Se vocês ouviram o que ele diz assim, você sabe que não é permitido um judeu se misturar com estrangeiros. Uma coisa, quando ele diz assim, que ele chega na casa de Cornélio, diz assim: olha, vocês sabem que não é permitido para um judeu estar misturado ou junto com um estrangeiro. Olha a sabedoria de Pedro. Na verdade, os judeus chamam assim: não é permitido se misturar ou estar junto com pagãos e gentios, com pessoas que não herdarão a nossa salvação, não é herdeiro do reino que Deus preparou para nós. É essa palavra que eles usam. E Pedro diz assim: não é permitido para nós se reunir e estar junto com estrangeiros. Ele vai. Agora, acompanhe. Pedro, após ser cheio do Espírito Santo, começa a fazer missões. Amado, uma pessoa, não importa se é homem ou mulher, cheio do Espírito Santo, ele prega até para poste. Ele quer convencer as pessoas, amado. Ele fala de Jesus para todo lugar. Se ele entra no ônibus, ele fala de Jesus. Ele está no serviço, ele fala para Jesus, fala de Jesus. Ele encontra uma pessoa no ponto de ônibus, fala de Jesus. Ele prega a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Hoje as pessoas falam de um monte de coisa, menos de Jesus.
fala até mal da vida dos outros, fala mal dos governantes. Amado, nossa função não é falar mal de governante, é orar para governante, é pedir que eles tenham sabedoria. As pessoas se reúnem hoje não para agradecer por aquilo que Deus tem dado, mas ficam reclamando de tudo. O ser humano, ele é um ser insatisfeito com tudo aquilo que tem. Se ele tem uma bicicleta, ele quer ter um carro. Se ele tem um carro, ele quer ter um caminhão. Se ele quer uma casa, ele quer ter duas. Ele é insatisfeito por natureza. Ele não é grato a Deus. Desde o momento que nós conhecemos a palavra, nós devemos fazer missões e obedecer a Deus. Eu estou falando isso porque tem pessoas aqui que Deus já tem inquietado. Vá lá e fala, vá lá e ora, e você tem sido negligente, se acovardado. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus para ter a coragem, como esses discípulos estavam arriscando a vida, mas pregavam a palavra do Senhor. Cornélio era um homem temente a Deus. Orava, Senhor. Não conhecia Jesus Cristo, conhecia Deus. Orava 3 vezes. 3 horas da tarde é a hora do sacrifício. É a hora que Jesus Cristo também morreu. Os sacerdotes faziam todos os seus sacrifícios às 3 horas da tarde. Ele foi orar. E nessa oração, olha bem, tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus por inteiro, mas tem um temor e um respeito e busca a Deus, e Deus fala com eles. Tem muitas pessoas que às vezes não é nem batizado como você é, e tem uma experiência maior com Deus do que você, porque muitas vezes são negligentes. Essa pessoa tem temor, tem respeito, honra a Deus e busca a Deus de todo o coração. Só está faltando o quê? Conhecer Jesus. E Deus vai usar a sua misericórdia. Quando acontece dele conhecer Jesus, o poder de Deus é derramado sobre ele. 3 horas da tarde, ele orando, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu um varão, um homem com vestes resplandecentes. E diz: Cornélio, olha o que o varão com vestes resplandecentes diz para ele. Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações estão em memória com Deus. Isso quer dizer, estão depositadas e Deus não esqueceu de nenhuma delas, em memória. Está ali, ó. Olha bem, amados, Deus revelando para Cornélio o local aonde está e o nome de quem era para ele buscar. Manda alguém ir lá na cidade de Jope, na casa do Simão curtidor. Lá tem alguém chamado Simão, por sobrenome Pedro. Manda ele vir aqui, que ele vai falar tudo o que você precisa saber. Deus conhece o seu nome, sabe aonde você mora, sabe aonde você está. E com certeza, aquelas lágrimas, aquele momento de oração, quem sabe você diz: eu não sou uma pessoa como fulano, eu não estou totalmente assim liberta, mas o Senhor nessa noite, Ele ouve a tua oração, Ele manda essa palavra, Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai fazer você vencer essa fraqueza, e você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele contribuiu para o povo judeu pobre. Ofertava. Não é aquelas pessoas que ofertam para ganhar a salvação. Ele entendeu os princípios que Deus ensinou para o seu povo, que deveria cuidar dos órfãos, das viúvas. Deus é tão maravilhoso para com o judeu,
que ele diz para o judeu, se você não leu, procura na Bíblia, que não é para o judeu cortar o seu cabelo arredondado, ou seja, não pode tirar, que nós chamamos de costeleta. Ele tem que deixar assim. E os judeus ortodoxos, pode notar que ele deixa até uma trancinha, uma parte de cabelo, um cachinho caído aqui. Você já viu isso? Ele com o chapéu, e ali desce para ele um cachinho do lado ali. Sabe o que significa isso? Para quando ele olhar para o espelho, olhar para aquilo, ele tem que lembrar que na sua lavoura, na onde ele plantar, ele tem que deixar um canto para o pobre, para a viúva, para aquele necessitado. Deus fazia lembrar. Então o Cornélio entendia isso. Ele não estava dando isso para comprar a sua salvação, que ele nem entendia sobre a salvação de Jesus, não conhecia Jesus, mas ele entendia que ele devia obedecer um pedido de Deus. Ele não estava orando mais porque ele era um centurião, ele era um oficial, ele poderia adorar o imperador de Roma, ele poderia adorar os deuses de Roma, mas ele entendeu que devia adorar o único Deus verdadeiro, o único Deus que fez os céus e a terra, o único Deus que sustenta, o único Deus que vê, conhece o teu coração, conhece a tua necessidade. Era esse Deus que Cornélio estava adorando, orando 3 vezes por dia. Não adianta você se prostrar diante de qualquer tipo de pedaço de pau, de gesso. Esse não ouve, ele tem pé mas não anda, tem mão mas não apalpa, ele tem olho mas não vê. Você tem que adorar o verdadeiro Deus, que você não pode ver, que você não pode apalpar, mas você pode sentir, porque ele diz que ele tem olhos como chama de fogo, e ele vê, ele te sonda, ele te conhece. A palavra nem chegou na tua boca, ele conhece todas. Cornélio tinha entendido isso. Eu vejo assim, amado, nos nossos dias, quando Deus vê uma pessoa como Cornélio, ele vai enviar uma casa de misericórdia para levar a palavra e orar, e essa pessoa vai ser salva, liberta, e pode até ser cheio do Espírito Santo de Deus. Orava 3 vezes por dia. Se eu perguntar aqui para vocês, é melhor perguntar assim: quem não tem celular aqui? É melhor perguntar. É difícil quem não tem celular. Quantas vezes por dia você pega o seu celular? Amado, tem pessoa que, se aqui na igreja tocar aquele toquinho, a pessoa fica aqui, ó. É perigoso ele pegar a bolsa dele e sair lá para fora para ver quem que mandou a mensagem. Tem pessoa que não aguenta. Mas eu pergunto, quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você pega a Bíblia por dia? Quantas vezes você fala com Deus? Quantas vezes você fala com seus filhos por celular, por mensagem ou diretamente? E quantas vezes você fala com Deus? Para pra pensar. Tem pessoas, amado, que acorda de madrugada para estar lendo mensagem, enviando mensagem, ele está viciado, ele precisa ser liberto. Tem pessoas que estão deixando de vir na igreja para ficar escutando muitas vezes coisa que não vai edificar nada. Sabe aquela passagem de Timóteo que diz assim: nos últimos tempos sentirão coceira nos ouvidos para ouvir o que quer, montarão para si doutores. Ou seja, tem muitas pessoas que estão abandonando a Cristo, abandonando a verdadeira doutrina, porque tem um monte de doutor ali no celular, a palma da tua mão, para você ficar ouvindo heresias e coisas que vai te distanciar da verdadeira palavra de Deus. Por que você acha que aumentou o número de pessoas que diz que conhece a Cristo, tirando a sua vida, se suicidando?
Porque surge um determinado doutor na teologia explicando, dizendo o seguinte, que uma pessoa que tirar a sua vida, ele não vai perder a sua salvação. Então a pessoa já está à beira do suicídio, ele vai tirar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, essa pessoa não conhece a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que só Deus pode tirar e dar a vida. A pessoa que tirar a sua própria vida, ela vai sentar no colo do capeta. Não vai ter a salvação. Tem muitas pessoas que confiam nesse. É o doutor fulano de tal. É fulano de tal. Eu confio no que Deus diz. Eu confio naquela pessoa que tem os seus ouvidos atentos ao que Deus diz. Eu confio numa pessoa que produz os frutos do Espírito. Eu confio numa pessoa que anda com Deus. Eu confio numa pessoa que ele busca a vontade de Deus. Não é pessoas que querem ganhar dinheiro, que querem desviar, são agentes de Satanás, levando as pessoas à perdição. No plano da salvação de Deus, Cornélio é alvo da misericórdia de Deus. Você imaginou Deus falou assim, meu Deus, eu tenho que mandar alguém lá. Ele só falta conhecer o meu filho, que ele fez o sacrifício do meu filho. É um homem bom de coração, é um homem que me respeita, um homem que me honra, um homem que está cumprindo com os meus princípios. Ele não é circuncidado, ele não faz sacrifício como os meus descendentes, é o povo que eu escolhi, que tirei do Egito, mas ele é algo que eu quero abençoar, porque eu não faço acepção de pessoa, eu vou levar alguém ali para falar, e Pedro foi escolhido. Pedro foi escolhido. Queria servir a Deus, mas não concordava com os rituais judaicos. Eles não concordavam, mas gostava de Deus. Ele teve uma visão. Amados, quantas pessoas, crentes batizados, servem a Deus, nunca tiveram uma visão? Nunca tiveram o privilégio de ver, abrir os olhos e parecer um anjo na frente deles falando com ele. Agora um homem que só era temente a Deus, não conhecia Jesus Cristo, está orando e buscando a Deus, teve uma visão. Com vestes resplandecentes. Tem muitas pessoas que se vê uma coisa dessa, vai chorar, fica quieto, deixa eu falar com você. Não vai deixar nem o anjo falar. Cornélio ficou assim, a boca aberta. E chamou pelo quê? Pelo nome. Cornélio, ele me conhece. Sabe quem eu sou? Cornélio, quero dizer para você que as tuas ofertas e as tuas orações estão na memória de Deus. Você entende isso, amado? Será que as tuas orações, as nossas petições, as nossas obras estão na memória de Deus? Se encontra na memória de Deus? Se Cornélio vivesse na nossa época, nós dizíamos o seguinte: ele é um ímpio, ele é uma pessoa que não tem Deus, e ele muitas vezes tem mais Deus do que nós. Faça assim, Cornélio. Quando Pedro estava refletindo sobre a visão, chega os homens. Agora imagine o susto que ele leva. Amados, fazia pouco tempo que aconteceu a ressurreição de Jesus. Estavam as autoridades à procura. Pedro já havia apanhado, já tinham preso. Daqui a pouco eles escutam uma voz. Tem homens ali, um soldado junto, à procura de Simão Pedro. Simão por sobrenome Pedro. Pedro desce, porque o servo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tem medo. Ele não se acovarda diante das situações.
Pedro desceu e ele disse: a quem procurais? Sou eu. Olha para você ver o que ele diz. Sou eu. Ele diz assim: o nosso patrão mandou procurar você. Por quê? Eles contaram o que aconteceu. Pousaram ali e o outro dia foram para Cesareia, e Pedro levou um grupo de crentes que eram judeus. Pedro, ele tinha certeza da palavra que recebera, que reuniu tanta família e amigo. O Cornélio, ele tinha tanta certeza que Pedro viria e que essa palavra edificaria, transformaria a vida dele, que ele preparou, ele reuniu toda a família, seus amigos. A Bíblia diz que havia muitas pessoas na casa de Cornélio. Já estava trabalhando, amados. Tem pessoa que você vai marcar um culto evangelístico na casa dele, não vem nenhum vizinho, porque o mau testemunho dele, nem o vizinho vai na casa dele. Vizinho nenhum gosta dele. Mas o que eu sempre digo assim: o crente, o cristão que serve a Deus, ele é gente boa, amado. Todo mundo gosta dele. É gente boa. Sim ou não? Gente boa. Lembra da viúva que Deus multiplicou o azeite dela? Você acha que ela só fosse uma boa vizinha, alguém emprestar vasilha para ela? Vocês acham que Jesus Cristo não tinha feito nenhuma boa pregação, nenhum bom ensinamento, não tinha feito nenhum milagre? Convidaram ele para o casamento. Foi lá no casamento que ele fez o primeiro milagre. Convidaram para um casamento. E além disso, levou mais 12 marmanjos para comer ainda. Era gente boa ou não era gente boa? O mau testemunho dos crentes hoje tem fechado a boca deles, amado. O mau testemunho de pessoas que você vai convidar, porque você você precisa ser gente boa, tem que se apresentar, amado. Mudou o vizinho, ô vizinho, ó. Eu moro aqui do lado, sou crente em Jesus. Se precisar de uma oração, precisar de alguma coisa, precisar ir na igreja também, estou pronto para te levar, vamos para a igreja, tá bom? Tem pessoas que não sabem quem mora na direita, quem mora na esquerda, não sabe. Levanta de manhã, nem bom dia para os vizinhos não dá. Sai para a igreja, você sai a pé. Crente é gente boa, amado. O Tuca, teu irmão, diz: você é gente boa? É gente boa? Cornélio era gente boa. Cornélio era gente boa. Reuniu todas as pessoas. Sabe o que Cornélio fez? Quando Pedro chegou, ele correu, se prostrou diante de Pedro. Só que a resposta de Pedro, achando que era para tipo de adoração. E ele não estava adorando Pedro, porque ele entendia que adorava somente Deus, ele conhecia isso. Foi um gesto de reverência, de respeito, de saber que ele é um homem de Deus. Pedro respondeu assim: levanta, eu sou homem como você. Pedro entendeu que ele estava, mas ele não estava, porque ele sabia, ele conhecia quem era Deus, ele não adorava homens. Ele adorava um único Deus. Mas havia respeito e reverência. E aí Pedro diz o seguinte: você sabe que não é permitido um judeu como eu se misturar com vocês estrangeiros. Ele respeitou, ele não chamou ele de pagão e nem de gentios. Por isso, amado, o que a Bíblia diz? Cumprimente todas as pessoas que você tiver de dar bom dia, diz paz do Senhor. Se a pessoa não aceitar a paz do Senhor, a paz volta para você. Paz do Senhor. Se alguém diz paz de Deus, amém, amém. Paz de Jesus, amém. Se um árabe te cumprimentar, diga amém.
O cumprimento de um árabe, amado, é como nós dizer a paz do Senhor. Quando o árabe diz Salam aleikum, graça esteja sobre, a paz seja você, a graça esteja sobre você. E o outro diz aleikum assalam para você também. Cumprimentando. Eu encontro quase toda semana, eu encontro seu moço. Eu cumprimento ele. Ele está. Se eu dizer paz do Senhor, shalom, shalom, shalom Adonai, ele vai dizer amém. Se ele diz para mim, salam aleikum, amém, aleikum assalam, paz. Vamos abençoar as pessoas, amado. Vamos levar a paz. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você nesse dia. Quem que não gosta disso? Bom dia com a paz do Senhor Jesus, vizinho. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. É assim, amado. Cornélio chegou e Pedro começou a falar. Falou, por que você me chamou aqui? Por que você me chamou aqui? Ele conta a visão. Agora, amados, olha bem. Então Pedro, versículo 34, Pedro tomando a palavra disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que qualquer nação teme e pratica o que é justo. Ele está dizendo isso. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, o Senhor de todos. Esta palavra, vos bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que João pregou. Concernente Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro estava pregando. Nós somos testemunha de todo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, o qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e lhe concedeu que lhe manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunha pré-determinada por Deus, que era ele, os apóstolos que estavam ali. Nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, porque Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunhos de que todo aquele que nele crê receberá a remissão dos pecados. Pedro apresentou Jesus para ele. Ele conhecia Deus e agora ele trouxe Jesus. Enquanto Pedro ainda falava, porque Pedro falava, eles estavam comendo essa palavra, eles estão recebendo essa palavra. Isso é importante, nós estarmos atentos àquilo que Deus está falando aos nossos corações, porque vai enchendo, é como um óleo que vai enchendo um vaso até transbordar. A hora que transbordou, enquanto Pedro falava, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que Pedro disse? Como é que nós vamos negar o batismo das águas para esses homens? Aconteceu igualzinho a mim. Eu nem fui batizado, fui cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro fez isso. Eu quero dizer para vocês, amados, na minha vida, com 14 dias de convertido, Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu não era nem batizado nas águas. Ser cheio do Espírito Santo é algo quando nós amamos, nós buscamos, nós anelamos por aquilo, nós servimos a Deus e nós santificamos a nossa vida, e aí enche as nossas vidas. E devemos conservar isso cheio. Eles entenderam e receberam Jesus e logo foram cheios do Espírito Santo de Deus. O mesmo que confiou a Pedro, logo também encheu a vida de Cornélio e toda a sua família. E a Bíblia diz que logo depois todos foram batizados. Missões.
um ato de misericórdia do Senhor. Leva a palavra e Deus vai revelar a você. Quantas pessoas nessa cidade estão como Cornélio, à espera de um Pedro, ou de uma Pedra, de uma Débora, de um Déboro, de uma pessoa que leve a palavra. Eu quero dizer para você, não se acovarda. Quando Deus mostrar para você, vá. Vá. Porque muitas das vezes, não é que Deus vai requerer de você, o outro vai colher o fruto. Porque o outro vai. Eu me lembro de algo, amados. Quando nós começamos em Cianorte, tinha uma pessoa muito conhecida ali em Cruzeiro do Oeste. Era a mãe do Júnior Bortolom, irmã do Júnior Bortolom, que estava com câncer. E minha esposa falou várias vezes, vá lá, porque Deus está falando comigo para você ir lá, orar para essa pessoa, e Deus vai fazer a obra na vida dela. Eu não fui, o outro foi. Hoje, colheu o fruto. Júnior Bortolom hoje é um grande pastor, é um apóstolo hoje na missão que eles trabalham na comunidade evangélica. Eu poderia ter ido. O outro colheu o fruto. Você está entendendo isso? Quando Deus falar com você, vá. Amanhã, não, vá. E faça o que Deus está mandando. Aí Deus vai agir e você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus.